A Bíblia Revelada, dia 39. Êxodo, capítulos 28 ao 29. A santidade vestida de glória. Depois de revelar o tabernáculo, o Senhor agora estabelece quem ministrará nele. Êxodo 28 e 29 inauguram o sacerdócio formal em Israel. Arão e seus filhos são separados, vestidos, ungidos e consagrados. Aqui vemos vestes de glória e formosura, o éfode e o peitoral com as 12 tribos, a lâmina de ouro com santidade ao Senhor, a consagração com sangue e unção, o estabelecimento do sacerdócio contínuo. O Deus que habita no meio do povo agora define quem pode se aproximar oficialmente. A santidade não é opcional. A mediação exige preparo. O ministério exige consagração. Êxodo 28, verso 1. E o Senhor falou: Depois farás chegar a ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o sacerdócio, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar, filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E falarás a todos os sábios de coração, a quem eu enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para consagrá-lo, para que me administre o sacerdócio. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão vestes sagradas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o sacerdócio. E tomarão ouro, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às 2 pontas para que se una. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra, da mesma peça, de ouro, de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra de lapidador. Como as gravuras de selo, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastá-las-ás em ouro, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes diante do Senhor, sobre os seus 2 ombros, para a memória. E farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de obra de trança as farás, e as cadeiazinhas de trança porás nos engastes. Fará também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido o farás. Quadrado será e duplo, de 1 palmo será o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, uma ordem de sardônia, topázio,
carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. E a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será de berílio, ônix e jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E as pedras serão segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo. Cada uma com o seu nome será segundo as 12 tribos. E farás sobre o peitoral cadeias de igual medida, de obra de trança de ouro puro. Farás também sobre o peitoral 2 engastes de ouro e as 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e meterás as 2 cadeiazinhas de ouro nas suas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que está do lado interior do éfode. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode embaixo, na sua frente, defronte da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas, e as argolas do éfode, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e para que o peitoral não se separe do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Farás também o manto do éfode, todo de pano azul, e o buraco da cabeça estará no meio dele. Terá uma borda de obra tecida ao redor do buraco, como o buraco de uma cota de malha, para que não se rompa. E nas suas orlas farás romãs de pano azul, e púrpura, e carmesim ao redor das suas orlas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas orlas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, à maneira de gravuras de selo, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de pano azul, de modo que esteja sobre a mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem, em todas as ofertas das suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também bordarás a túnica de linho fino, e farás a mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás para os filhos de Arão túnicas, e cintos, e tiaras lhes farás, para glória e ornamento. E vestirás com elas a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás,
para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Irão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Estatuto perpétuo será para ele e para a sua descendência depois dele. Parte 2. Isto é o que lhes farás, para os consagrar, para que me administrem o sacerdócio. Toma o novilho e 2 carneiros sem mancha, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorrões asmos untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e no cesto os trarás, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto da obra esmerada do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra. Então tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e matarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o restante sangue derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e matarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espargirás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro nos seus pedaços, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre os seus pedaços e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e matarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos, com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos, com ele. Também tomarás
do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e a coxa direita, porque é o carneiro das consagrações, e um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorrão do cesto dos pães asmos que estará diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moverás por oferta movida perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada é ao Senhor. Tomarás também o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e o moverás por oferta movida perante o Senhor, e será a tua porção. E santificarás o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das congregações, do que é de Arão e do que é de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada ao Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e para serem nelas consagrados. 7 dias as vestirá aquele dentre seus filhos que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Também tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne num lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão daquelas coisas com que se fez expiação, para os consagrar e santificar. Mas o estranho não comerá delas, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das congregações ou do pão até amanhã, assim pois farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. E cada dia oferecerás o novilho como sacrifício pelo pecado nas expiações. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e ungirás para o santificar. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. E a 10ª parte de 1 efá de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de 1 hin de vinho, com 1 cordeiro. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e farás com ele conforme a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos entrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles.
Eu sou o Senhor seu Deus. Progressão sacerdotal na história da redenção. Em Levítico 8, a partir do verso 1, a execução prática da congregação de Arão é feita e ministrada. Em Números 18, a partir do verso 1, mostra responsabilidade e peso do sacerdócio. 1 Samuel 2, lembra-nos da advertência contra o sacerdócio negligente. Em Salmo 110, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 4, verso 14, Cristo, nosso grande e sumo sacerdote. Em Hebreus 7, 23, sacerdócio eterno e perfeito. E em 1 Pedro nos lembra, vós sois sacerdócio real. Da veste à mediação. Nestes capítulos 28 e 29, estão revelados 3 pilares fundamentais do sacerdócio. No capítulo 28, fala muito das vestes de glória. O sacerdote não ministra com roupas comuns. Ele carrega as tribos nos ombros. Isso lembra-nos de responsabilidade. E no peito, que nos lembra amor e intercessão. Santidade ao Senhor não está apenas na mente, está gravado na testa. O ministério exige identidade visível de consagração. Já no capítulo 29, vemos a consagração com sangue e óleo. O sangue na orelha é para ouvir corretamente. O sangue na mão para agir corretamente. E o sangue no pé para andar corretamente. Tudo tem significado. O azeite da unção representa capacitação espiritual. Sem purificação, não há unção legítima. E no terceiro pilar, vemos o sacrifício contínuo. 2 cordeiros diariamente, manhã e tarde. A presença de Deus não é evento, é rotina consagrada. E o capítulo termina com uma promessa extraordinária. Habitarei no meio dos filhos de Israel. O sacerdócio existe para preservar a habitação divina. Carregar pessoas diante de Deus é algo muito, muito importante. No nosso devocional de hoje, o que podemos lembrar é que o sacerdote carregava nomes. Não era um ministério de autopromoção, como vemos hoje em dia. Era um ministério de representação. As aplicações que nós podemos colocar para os dias de hoje são muitas, dentre elas, a liderança espiritual não é status, é peso. É muito diferente do que vemos hoje em dia. Santidade não é estética, mas é responsabilidade. Unção não é nada diferente do que ter um caráter ilibado. A unção não substitui caráter. Cristo cumpriu perfeitamente o que Arão simbolizava. Ele carrega nossos nomes, intercede continuamente, não falha, não morre e não precisa repetir sacrifícios. E agora, segundo a 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, somos chamados de sacerdócio real. Isso significa vida de intercessão, vida de pureza e vida que representa Deus diante do mundo. A pergunta não é se estamos vestidos, mas se estamos consagrados. Se você ainda precisa estar vestido das vestes reais, se você ainda precisa buscar a sua consagração, ore assim comigo: Senhor, consagra-nos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus Santo. Tu que separastes Arão e seus filhos, separa também a nossa vida para o Teu propósito. Coloca em nós a consciência do peso do chamado, que não ministremos de maneira leviana, que não carreguemos Teu nome sem reverência.
Purifica nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Purifica as nossas mãos para agir com justiça. Purifica os nossos pés para andar em santidade. Se houver orgulho ministerial, remove. Se houver superficialidade espiritual, confronta. Se houver negligência, desperta-nos. Que levemos pessoas no coração em oração constante. Que sejamos intercessores fiéis. Que nossa vida declare santidade ao Senhor. Obrigado, porque temos em Cristo o sumo sacerdote perfeito. Ensina-nos a refletir a sua fidelidade. Habita em nós, capacita-nos e usa-nos. Em nome do nosso eterno sumo sacerdote, Jesus. Amém.